Uma noite de tempestade em São Paulo. Um pai solteiro dirigindo seu Uber. Uma enfermeira chorando com um bebê no colo em um ponto de ônibus encharcado. Ela havia perdido tudo naquele dia: emprego, casa, dignidade. Tudo, exceto uma coisa: a esperança. O que ele não sabia era que parar o carro para ajudá-la seria a decisão que salvaria não apenas ela, mas a ele mesmo. Esta é a história de como duas vidas despedaçadas se tornaram uma família. Antes de continuar, nos conte: de qual lugar do mundo você está assistindo? Adoramos saber até onde nossas histórias chegam. A chuva martelava o para-brisa como pedras. Rodrigo Santos apertou os olhos, tentando enxergar através da cortina d'água que transformava a Avenida Santo Amaro numa mancha borrada de luzes vermelhas. Suas mãos calejadas seguravam o volante com força, enquanto o limpador lutava inutilmente contra o dilúvio. 23h30 de uma terça-feira. 14 horas de corridas nas costas. Cansado, nem começava a descrever. Ele só queria chegar em casa, abraçar Gabriel e desmaiar na cama. Mais uma corrida longa para o interior. Mais um dia sobrevivido. Mas foi então que os faróis do seu Corsa captaram algo que fez seu pé encontrar o freio antes que seu cérebro processasse o comando. Duas figuras encolhidas num ponto de ônibus. Uma mulher segurando uma criança, ambas encharcadas. Algo na forma como ela protegia aquele bebê contra o peito fez o estômago de Rodrigo revirar. Ele conhecia aquele gesto. Era o gesto universal de uma mãe tentando proteger seu filho quando o mundo inteiro desabou. Rodrigo encostou o carro e desligou a plaquinha de disponível no aplicativo. Respirou fundo. A última coisa que precisava era se meter em problemas. Ele tinha Gabriel esperando em casa. Tinha contas para pagar. Tinha uma vida que mal conseguia manter nos trilhos. Mas aquela imagem não saía da sua cabeça. Abriu a porta e saiu na tempestade. A chuva o encharcou instantaneamente, atravessando a jaqueta fina como se fosse papel. O vento frio de julho cortava a pele. Enquanto se aproximava, conseguiu ver melhor. A mulher era jovem, talvez 30 e poucos anos, cabelos escuros grudados no rosto pela água. Mas foram os olhos dela que o pararam. Puro desespero. O tipo de desespero que ele conhecia bem demais. "Moça!" Rodrigo gritou por cima do barulho do trovão. "Tá tudo bem?" Ela levantou o olhar. Lágrimas se misturavam com a água da chuva. Nos braços, um bebê choramingava baixinho, enrolado numa manta encharcada que já não protegia mais nada. A mulher vestia um scrub azul marinho por baixo de uma jaqueta de moletom fina. Enfermeira. "A gente tá bem." A voz dela rachou na mentira. "Obrigada." "Vocês vão pegar pneumonia aqui fora." Rodrigo disse, mais suave agora. "Eu tenho um filho em casa com a vizinha cuidando dele. Tô voltando agora." "Posso dar uma carona? Hospital? Delegacia? Algum lugar?" O rosto da mulher se desmoronou. Novas lágrimas brotaram, mais desesperadas que antes. "Eu não." Ela mal conseguiu formar as palavras. "Eu não tenho para onde ir." 5 palavras que ficaram suspensas no ar como uma confissão. Rodrigo sentiu algo se mexer no peito. Ele conhecia aquele olhar. Tinha visto no espelho 3 anos atrás, quando o mundo desabou e ele ficou sozinho com um bebê nos braços e nenhuma ideia de como sobreviver ao dia seguinte. "Vem", ele disse baixinho. "Vamos tirar vocês dessa chuva." 20 minutos depois, Rodrigo destravava a porta do seu apartamento no 2º andar de um prédio simples na Vila Mascote. O lugar era modesto. 2 quartos, sala pequena, cozinha que mal cabia uma mesa. Mas era limpo, organizado e, mais importante, era seco e quente. Dona Célia, a vizinha do 203 que cuidava de Gabriel quando ele trabalhava até tarde, apareceu na porta com a bolsa já no ombro. Seus olhos de 70 anos analisaram a cena rapidamente. Rodrigo encharcado, uma mulher desconhecida tremendo, um bebê chorando. "Emergência", Rodrigo explicou antes que ela perguntasse. "Dona Célia, muito obrigado por hoje. Gabriel tá dormindo?" "Dormindo que nem um anjo, benza a Deus." Ela hesitou,
o olhar indo da mulher de volta para Rodrigo. Você tem certeza? Tenho, Rodrigo disse com firmeza. A senhora pode ir tranquila. Até amanhã. Dona Célia assentiu lentamente, mas seus olhos diziam claramente: nós vamos conversar sobre isso. Ela saiu, fechando a porta com um clique suave. Deixa eu pegar toalhas, Rodrigo disse, já se movendo. E roupas secas. Vou fazer um chá. A mulher ficou parada na entrada, ainda segurando o bebê como se não conseguisse acreditar que estava ali. Parecia uma estátua, paralisada entre o alívio e a descrença. Eu sou Marina, ela disse finalmente, a voz rouca. Marina Ferreira, essa é a Sofia. Rodrigo Santos, prazer em conhecer. Queria que fosse em circunstâncias melhores. Ele estendeu uma pilha de toalhas e uma de suas camisas de flanela. Banheiro é ali no corredor. Pode ficar à vontade. Enquanto Marina se trocava, Rodrigo foi até o quarto de Gabriel. Encontrou o filho de 9 anos dormindo de bruços, um gibi do Turma da Mônica aberto sobre o travesseiro. Sorriu apesar do cansaço, ajeitou o cobertor sobre o menino e beijou sua testa. Gabriel resmungou algo incompreensível e virou para o lado. Na cozinha, Rodrigo colocou água para ferver. Suas mãos tremiam ligeiramente. Não de frio, mas de algo mais profundo. Fazia 3 anos desde que ele tinha parado de sentir. 3 anos indo no automático. Acordar, vestir Gabriel, levar para a escola, trabalhar, buscar Gabriel, jantar, dormir, repetir. Ele tinha se tornado uma máquina de sobrevivência. Mas hoje, pela primeira vez em muito tempo, algo tinha quebrado aquela rotina. Marina emergiu 15 minutos depois. Sofia estava enrolada numa toalha e vestindo uma das camisetas velhas de Gabriel, minúscula nela. A bebê tinha parado de chorar e agora observava tudo com olhos arregalados e curiosos. Marina estava com a camisa de flanela de Rodrigo, que ficava enorme nela, e seus cabelos molhados escorriam sobre os ombros. Senta! Rodrigo gesticulou para a mesa da cozinha. Não precisa me contar nada, mas se quiser falar... Marina afundou na cadeira. Sofia se aconchegou no colo dela, finalmente relaxando. A jovem mãe olhou para a caneca de chá fumegante na sua frente por um longo momento. Então, devagar, as comportas se abriram. Eu trabalhava. Ela corrigiu, a voz quebrando. Trabalhava como enfermeira no Hospital Santa Cruz há 6 anos. Sou mãe solteira desde que descobri que estava grávida. O pai da Sofia. Ele disse que não estava pronto para ser pai. Foi embora antes dela nascer. Rodrigo permaneceu em silêncio, apenas ouvindo. Sabia que, às vezes, as pessoas só precisavam de alguém para escutar. 2 meses atrás, o hospital terceirizou o setor de enfermagem. Contrataram uma empresa que demitiu metade de nós e colocou o pessoal mais barato, menos experiente. As mãos dela tremiam ao redor da caneca. Eu fui uma das demitidas. Só isso? Rodrigo perguntou, a mandíbula apertando. Sem aviso, sem nada. Aviso de 1 mês, como se 1 mês resolvesse alguma coisa. A voz de Marina ficou oca. Eu procurei emprego em todo o hospital da Zona Sul, da Zona Oeste. Mas sabe como é, né? Notícia ruim viaja rápido. Todo mundo ficou com medo de contratar quem foi demitido da terceirização. Acham que a gente é problemático? Ela parou, engolindo seco. Minhas economias acabaram. Sofia tem asma. Os remédios não são baratos. A consulta com o pneumologista, as bombinhas. Ontem eu não consegui pagar o aluguel. A dona do apartamento me deu até hoje de manhã. Onde estão suas coisas agora? Rodrigo perguntou cuidadosamente. Sumiram. A palavra saiu como um soco. Levei o que consegui carregar. Roupas, remédios da Sofia, meus documentos, o Corém. O resto, a senhoria jogou tudo fora. Disse que ia compensar o aluguel atrasado. Ela não pode fazer isso, Rodrigo disse indignado. Pode quando você não tem dinheiro para advogado. Marina olhou para Sofia, que tinha adormecido finalmente. Passei o dia ligando para amigas, conhecidas. Todo mundo tinha desculpa. Tá todo mundo apertado, né? Ninguém quer mais uma boca para alimentar. Liguei para 4 abrigos, todos lotados.
Falaram para eu tentar de novo na semana que vem. Sua voz começou a falhar. Eu não sabia o que fazer. Não tinha onde ir. Então fiquei ali sentada no ponto, na chuva, tentando pensar em alguma coisa. Qualquer coisa. Rodrigo sentiu a garganta apertar. Conhecia bem aquele tipo de desespero. A sensação de estar no fundo do poço sem corda, sem escada, sem nada. Você vai ficar aqui, ele disse calmamente. A cabeça de Marina se ergueu bruscamente. O quê? Não, eu não posso. Você vai ficar aqui, Rodrigo repetiu, mais firme dessa vez. Eu tenho um quarto extra. É complicado, mas vocês podem usar, até você se reerguer. Você nem me conhece, Marina protestou. Sou uma completa estranha. Eu sei que você é uma mãe que preferiu sentar na chuva gelada do que colocar sua filha em perigo, Rodrigo disse com firmeza. Sei que você é enfermeira, que perdeu o emprego por ganância corporativa. E sei o que é precisar de ajuda e não ter ninguém. Sua voz suavizou. Olha, eu não posso resolver todos os seus problemas, mas posso te dar um lugar seguro para dormir hoje à noite. O resto a gente resolve amanhã. Marina cobriu o rosto com as mãos, os ombros sacudindo em soluços silenciosos. Rodrigo empurrou a caixa de lenços sobre a mesa e lhe deu espaço. Quando ela finalmente levantou o olhar, seus olhos estavam vermelhos, mas buscando respostas. Por que você está fazendo isso? Rodrigo ficou quieto por um longo momento. Seu olhar deriva para o corredor escuro onde Gabriel dormia, para a porta fechada ao lado do quarto do filho, a porta que não se abria há 3 anos. Há 3 anos, ele começou devagar. Minha esposa morreu, a Beatriz. Ela teve complicações no segundo parto. A bebê não sobreviveu. E a Bia teve hemorragia. Os médicos tentaram de tudo, mas... A mão de Marina se moveu instintivamente sobre a mesa, tocando levemente a dele. Eu fiquei com Gabriel. Ele tinha 6 anos, mal entendia por que a mamãe não voltava para casa. E eu fiquei com uma montanha de dívida hospitalar, um emprego que mal pagava o aluguel, e nenhuma ideia de como sobreviver. A voz de Rodrigo ficou áspera. Perdi nosso apartamento, perdi a maioria das nossas coisas. Peguei o primeiro trabalho que apareceu. Motorista de app, turnos de 12, 14 horas. Vim morar aqui nesse lugar mais barato. Dona Célia cuida do Gabriel quando eu trabalho. Ele pausou, o peso daqueles anos pressionando. E eu simplesmente desliguei. Parei de sentir, parei de viver. Eu só existia. Acordava, cuidava do Gabriel, trabalhava até não aguentar mais, voltava, dormia, todo dia igual. Eu era um fantasma na minha própria vida. Por quanto tempo? Marina perguntou suavemente. Tempo demais. Rodrigo encontrou os olhos dela. Eu me fechei. Amigos pararam de ligar. Minha família mora em Minas. Ofereceram para ficar com Gabriel por um tempo, mas eu não podia deixá-lo ir. Ele era tudo o que me restava dela. Eu tinha que estar ali, mesmo sendo um pai pela metade, mesmo mal conseguindo me manter inteiro. Ele se inclinou ligeiramente para a frente. E hoje, vendo você e a Sofia ali na chuva, eu vi a gente 3 anos atrás. Afogando, desesperado, sozinho. Talvez a única coisa que dá sentido ao que passamos é usar isso para ajudar alguém que está passando pela mesma coisa. Novas lágrimas rolaram pelo rosto de Marina, mas dessa vez ela estava sorrindo através delas. Obrigada, ela sussurrou. Muito obrigada. A luz da manhã entrou pela janela da sala. Rodrigo acordou com uma voz animada cortando através da sua exaustão. Pai! Pai, tem uma moça na nossa sala! Rodrigo se levantou do sofá onde havia dormido, o corpo dolorido protestando contra a superfície estreita. Gabriel estava de pé na porta do corredor, de pijama do Homem-Aranha, os olhos arregalados de curiosidade. Bom dia, campeão! Rodrigo sussurrou, gesticulando para ele vir mais perto. Vem cá, preciso te explicar uma coisa. Levou Gabriel para a cozinha e fechou a porta. Enquanto preparava café, contou ao filho uma versão simplificada da noite anterior.
Uma senhora que precisava de ajuda. Um bebê. Uma tempestade. Gabriel escutou com atenção, seus olhos sérios demais para uma criança de 9 anos. Ela vai morar aqui? Gabriel perguntou, a voz cuidadosa. Por um tempo, até ela conseguir se organizar. Rodrigo se agachou para ficar na altura do filho. Eu sei que é diferente. Mas você se lembra quando a vovó ensinou sobre ajudar quem precisa? Gabriel assentiu devagar. A tia Marina tem um bebê? Tem, a Sofia. Ela é pequeninha, tem só 8 meses. Mais nova que eu quando a mamãe... Gabriel não terminou a frase. Rodrigo puxou o filho para um abraço. Sim, campeão. Mais nova que você. Eles ficaram assim por um momento. Quando Gabriel se afastou, seus olhos estavam molhados, mas determinados. Então a gente precisa ajudar ela, né? Como a vovó dizia. Exatamente. Rodrigo bagunçou o cabelo do menino. Você é um cara incrível, sabia? Marina apareceu na porta da sala meia hora depois, Sofia nos braços. A bebê tinha acordado e observava tudo com curiosidade. Marina parecia exausta, com olheiras profundas, mas ao menos estava seca e aquecida. Bom dia, ela disse timidamente. Desculpa incomodar. Sofia acordou e eu não sabia... Sem desculpas. Rodrigo interrompeu, já servindo o café. Bom dia. Essa é a Sofia acordada, então? Oi, pequena. Sofia olhou para ele com olhos grandes e castanhos. Depois escondeu o rosto no pescoço da mãe. Gabriel, Rodrigo chamou. Vem conhecer a Marina e a Sofia. O menino entrou na cozinha, curioso, mas cauteloso. Olhou para Marina, depois para o bebê. Oi. Oi, Gabriel, Marina disse suavemente. Seu pai me contou muito sobre você ontem. Obrigada por dividir sua casa com a gente. Gabriel deu de ombros, um gesto que Rodrigo reconheceu. Era o jeito dele processar situações novas. Tudo bem. Você é enfermeira de verdade? Sou sim, por quê? Porque uma vez eu caí e precisei de pontos. Doeu muito. A enfermeira foi legal comigo. Gabriel tocou a testa, onde uma pequena cicatriz ainda era visível. É um trabalho importante, Marina disse. Cuidar das pessoas. O café da manhã foi estranho, mas não desconfortável. Rodrigo fez pão na chapa e mexeu ovos enquanto Marina alimentava Sofia com uma mamadeira que ela tinha na bolsa encharcada da noite anterior. Gabriel comeu em silêncio, observando tudo. Depois que Gabriel foi para o quarto brincar, Rodrigo e Marina ficaram na mesa. Sobre o quarto, Rodrigo começou, a voz ficando mais tensa. Eu mencionei ontem que tem um quarto extra. Era para ser o quarto da bebê. Da Laura. A gente tinha preparado tudo. Berço, roupinhas, papel de parede com estrelinhas. Marina ficou muito quieta, esperando. Depois que elas morreram, eu tranquei a porta. Não conseguia entrar. Não consigo até hoje. Tudo ainda está lá dentro, do jeito que a Bia deixou. Rodrigo engoliu seco. Mas vocês podem usar. Vocês precisam mais do que eu preciso ficar guardando fantasmas. Rodrigo. Marina tocou a mão dele. Eu não posso pegar o quarto da sua filha. Você pode, ele disse firmemente. A Laura não vai usar. E a Sofia precisa de um lugar para dormir. Faz sentido, Marina. Deixa eu fazer isso. Ela hesitou. Então assentiu lentamente. Só se você tiver certeza absoluta. Tenho. Abrir aquela porta foi uma das coisas mais difíceis que Rodrigo já tinha feito. Sua mão tremeu na maçaneta. Por 3 anos aquela porta tinha permanecido fechada, um santuário de dor que ele não tinha coragem de enfrentar. Quando finalmente girou a chave, o ar que saiu era velho, parado. O quarto estava exatamente como Beatriz tinha deixado. Berço branco montado no canto. Prateleiras com bichinhos de pelúcia ainda com etiquetas. Papel de parede azul claro com luas e estrelas douradas. Uma pilha de fraldas novas, roupinhas minúsculas penduradas no armário. Marina entrou atrás dele, Sofia no quadril. Ficou parada, absorvendo tudo. Rodrigo, é lindo. Era para ser perfeito, ele disse, a voz rouca.
A Bia passou meses escolhendo cada detalhe. Ela queria que fosse mágico. Foi, Marina sussurrou. É. Rodrigo virou-se para ela. Usa tudo. O berço, as roupas, o que vocês precisarem. Não deixa isso aqui acumulando poeira. A Bia ia querer que ajudasse alguém. Nos dias seguintes, estabeleceram uma rotina estranha, mas funcional. Rodrigo continuava trabalhando suas longas jornadas no aplicativo. Marina cuidava de Sofia e, surpreendentemente, começou a ajudar em casa. Limpava, cozinhava, organizava. Não porque ele pedisse, mas porque era seu jeito de contribuir quando não tinha dinheiro para dar. Você não precisa fazer isso, Rodrigo disse uma noite, chegando em casa e encontrando um estrogonofe no fogão. Eu sei, Marina respondeu. Mas quero ajudar de alguma forma. Você está trabalhando tanto. É o mínimo. Gabriel começou a se acostumar com as novidades. Brincava de fazer caretas para Sofia, que ria com aquela risada gorgolejante de bebê. Mas Rodrigo notava que o filho ainda mantinha uma certa distância. Não era hostilidade. Era medo. Uma semana depois, Rodrigo encontrou Gabriel sentado no chão do corredor, olhando para a porta do quarto onde Marina e Sofia dormiam. Tudo bem, campeão? Gabriel olhou para cima, os olhos brilhando no escuro. Pai, elas vão embora? Rodrigo sentou-se ao lado dele. Por que você está perguntando isso? Todo mundo vai embora, Gabriel disse simplesmente. A mamãe foi embora, a bebê Laura foi embora. As pessoas não ficam. O coração de Rodrigo se partiu. Ele puxou o filho para um abraço apertado. Gabi, a mamãe não quis ir embora. Ela ficaria se pudesse. E a Marina, ela vai ficar até conseguir um emprego e um lugar próprio. Mas isso não significa que ela está indo embora porque não gosta da gente. E se eu gostar dela e ela for embora mesmo assim? Rodrigo não tinha resposta para isso, porque era exatamente o medo que ele próprio carregava. Marina, enquanto isso, enfrentava suas próprias batalhas. Durante o dia, enquanto Rodrigo trabalhava e Gabriel estava na escola, ela saía com Sofia e batia de porta em hospitais, clínicas, postos de saúde. Ninguém estava contratando. Ou pior, quando descobriam seu histórico, inventavam desculpas. Ela voltava todas as tardes exausta e desanimada, mas tentava esconder de Rodrigo. Não queria parecer desagradecida. Não queria ser mais um peso. Mas uma tarde, 3 semanas depois de sua chegada, Marina voltou diferente. Rodrigo percebeu imediatamente. Ela entrou no apartamento e foi direto para o quarto, fechando a porta. Ele ouviu soluços abafados. Bateu suavemente. Marina, posso entrar? Silêncio. Depois um pode, fraco. Ela estava sentada no chão, encostada no berço onde Sofia dormia, o rosto enterrado nas mãos. Currículos impressos estavam espalhados ao seu redor, alguns amassados. O que aconteceu? Rodrigo perguntou, sentando-se ao lado dela. Eu não consigo. Marina disse entre soluços. Já fui em 23 lugares, Rodrigo. 23. Ninguém quer me contratar. Quando não é a desculpa da terceirização, é porque eu tenho bebê pequeno e vou faltar muito. Como se eu não pudesse ser mãe e profissional ao mesmo tempo. Ela levantou o olhar para ele, os olhos vermelhos. Eu tô me sentindo inútil. Você abre sua casa, cuida da gente, e eu não consigo nem arrumar um emprego para ajudar com as despesas. Eu me sinto um fardo. Você não é um fardo, Rodrigo disse firmemente. Marina, você passou por uma situação traumática há menos de um mês. Perdeu tudo. Essas coisas levam tempo. Mas eu não tenho tempo! Marina explodiu. Eu não posso ficar aqui de graça para sempre. Você já faz demais. Eu vejo você saindo às 5 da manhã e voltando à meia-noite. Você está se matando de trabalhar e eu tô aqui, inútil. Para. Rodrigo segurou os ombros dela. Primeiro, você não é inútil. Você cuida da Sofia, que é um trabalho em tempo integral. Você mantém essa casa funcionando quando eu tô fora. Você conversa com Gabriel sobre os dias ruins que ele tem. Isso não é ser inútil. Ele suavizou a voz. Segundo,
Eu sei o que é se sentir assim. Eu passei 3 anos me sentindo um fracasso porque mal conseguia manter as coisas juntas. Mas sabe o que eu aprendi? Que a gente não precisa ter tudo resolvido para ter valor. Você tem valor, Marina. Com ou sem emprego. Marina se jogou nos braços dele, chorando. Rodrigo a segurou, deixando-a desabar. Era a primeira vez em semanas que ela realmente permitia que alguém visse sua fragilidade. Quando ela finalmente se acalmou, Rodrigo teve uma ideia. Olha, eu fiz uma corrida semana passada. Levei um médico para o aeroporto, cirurgião cardíaco, cara super gente boa. A gente conversou o caminho todo. Ele me deu o cartão dele, disse para eu ligar se precisasse de alguma coisa. Marina levantou a cabeça. O que você está pensando? Eu estou pensando que às vezes não é sobre o que você sabe, é sobre quem você conhece. Deixa eu ligar para ele. Talvez ele conheça alguém que esteja contratando. Talvez ele possa dar uma referência. Rodrigo, você não precisa... Eu sei que não preciso, mas quero. Naquela noite, depois que Gabriel dormiu, eles sentaram na pequena varanda do apartamento. Era um espacinho apertado. Mal cabia 2 cadeiras, mas tinha se tornado o lugar onde eles conversavam de verdade. Posso te fazer uma pergunta? Marina disse no escuro. Claro. Por que você nunca saiu com ninguém depois da Beatriz? Quer dizer, faz 3 anos. Você é jovem ainda. Rodrigo ficou quieto por tanto tempo que Marina achou que tinha ultrapassado uma linha. Mas então ele falou. Porque eu estava morto por dentro. Ele disse simplesmente. Não dá para se conectar com alguém quando você não sente nada. E eu tinha tanto medo de sentir de novo. Medo de perder de novo. E agora? Rodrigo olhou para ela no escuro. Agora eu tô começando a sentir medo de novo, mas não da forma que eu esperava. Marina entendeu o que ele não disse. O ar entre eles mudou, ficou mais denso. Nenhum dos dois estava pronto para nomear o que estava crescendo ali. Era cedo demais, complicado demais, mas estava lá. Eu também, ela sussurrou. Eles ficaram sentados no escuro, sem se tocar, mas conectados mesmo assim. 2 corações quebrados começando, muito lentamente, a considerar a possibilidade de voltar a bater direito. No dia seguinte, Rodrigo ligou para o médico. Dr. Henrique Carvalho atendeu no segundo toque e se lembrou dele imediatamente. Quando Rodrigo explicou a situação de Marina, o médico ficou em silêncio por um momento. Ela tem o Corem em dia? Ele perguntou. Tem. E 6 anos de experiência em hospital. Manda ela ir ao Hospital São Luís amanhã às 14 horas. Perguntar pela doutora Patrícia Almeida, diretora de enfermagem. Vou ligar para ela hoje ainda. Eles estão precisando de gente experiente no pronto-socorro. Rodrigo mal conseguiu acreditar. Doutor, eu não sei como agradecer. Você me contou sobre o filho na viagem. Você é um bom pai, Rodrigo. Boas pessoas merecem ajuda também. Só está passando adiante. Quando Rodrigo contou para Marina, ela ficou em choque. Depois chorou. Depois abraçou ele tão forte que quase não conseguia respirar. Depois ficou em pânico. E se eu não conseguir? E se eles não gostarem de mim? E se der certo? Rodrigo interrompeu sorrindo. Marina, você é uma ótima enfermeira. Eu sei que você vai arrasar. No dia seguinte, Marina foi para a entrevista com sua melhor roupa, uma blusa social que Rodrigo tinha comprado para ela, insistindo que era investimento, e um currículo atualizado. Sofia ficou com Dona Célia, que tinha começado a se afeiçoar pela bebê, apesar da desconfiança inicial. Rodrigo não conseguiu trabalhar direito o dia todo. Ficou checando o celular a cada 5 minutos. Quando Marina finalmente ligou às 17 horas, sua voz estava tremendo. Eu consegui. Ela sussurrou. Rodrigo, eu consegui o emprego. Ele encostou o carro, incapaz de dirigir com um sorriso gigante no rosto. Eu sabia que você ia conseguir. Começo semana que vem, turnos de 6 horas 3 vezes por semana para começar. Não é muito, mas é um começo, é um recomeço. Naquela noite, eles comemoraram com pizza. Gabriel ficou animado por Marina. Sofia babou em todo mundo. E pela primeira vez em muito tempo,
o apartamento da Vila Mascote se sentiu menos como um lugar de sobrevivência e mais como um lar. Mas Rodrigo sabia que as coisas estavam prestes a ficar mais complicadas. Porque quanto mais Marina ficava, mais difícil era imaginar aquela casa sem ela. E isso era o tipo de sentimento perigoso que ele tinha jurado nunca mais deixar entrar. Os meses seguintes trouxeram uma transformação silenciosa. Marina começou a trabalhar no Hospital São Luís e, pela primeira vez em muito tempo, recuperou um senso de propósito. Não era apenas sobre o dinheiro, embora ela insistisse em contribuir com as despesas da casa. Era sobre se sentir útil novamente, sobre usar suas habilidades, sobre reconstruir sua identidade que tinha sido destruída junto com tudo mais. Rodrigo reduziu um pouco suas horas no aplicativo. Não muito, porque as contas ainda apertavam, mas o suficiente para não chegar em casa às 2 da manhã todos os dias. O suficiente para jantares em família, para ajudar Gabriel com lição de casa, para segurar Sofia enquanto Marina tomava banho depois de turnos exaustivos. Era estranho como rapidamente aquilo começou a parecer normal. Sofia dando os primeiros passinhos cambaleantes pela sala, agarrando-se aos móveis. Gabriel ensinando ela a bater palmas. Marina cantando canções de ninar, que faziam Rodrigo parar o que estava fazendo só para escutar. Pequenos momentos que se acumulavam em algo maior. Mas nem tudo era fácil. Marina ainda acordava às vezes no meio da noite com ataques de pânico, revivendo o desespero daquele dia do despejo. Rodrigo ouvia através da parede fina e ficava acordado também, querendo ajudar, mas sem saber como. Uma noite, depois de ouvi-la chorando por 40 minutos, ele finalmente bateu na porta. Marina, posso entrar? Ela abriu a porta, os olhos inchados. Sofia dormia profundamente no berço. Desculpa se acordei você. Não acordou. Eu não estava dormindo mesmo. Rodrigo hesitou. Quer conversar? Eles voltaram para a varanda, seu lugar de conversas importantes. Marina enrolou-se num cobertor, tremendo ligeiramente mesmo com o clima ameno de outubro. Eu sonhei que estava lá de novo, ela disse baixinho. No ponto de ônibus, na chuva, mas dessa vez você não parou. Você passou direto e eu fiquei lá, assistindo você ir embora. E Sofia estava com frio, tão frio, e eu não conseguia aquecê-la. Rodrigo se aproximou, pegando a mão dela. Mas eu parei. E você não está mais lá. Vocês estão seguras. E se isso acabar? Marina olhou para ele, vulnerável. E se eu estragar tudo? E se eu perder o emprego? E se... Marina, olha para mim. Rodrigo segurou o rosto dela gentilmente. Você não vai estragar nada. E mesmo se algo der errado, a gente resolve. Juntos. Você não está mais sozinha. As palavras ficaram suspensas entre eles. Juntos. Era a primeira vez que qualquer um deles tinha verbalizado que isso era uma parceria, que tinha se tornado algo mais do que apenas um acordo temporário. Rodrigo, Marina sussurrou. Eu não sei o que eu estou sentindo. É cedo demais. É complicado demais. Mas quando eu penso em sair daqui, em achar um lugar próprio, eu... Não consegue imaginar. Ele completou. Eu sei. Porque eu também não consigo. Eles se beijaram. Foi suave, hesitante, cheio de medo e esperança misturados. Quando se afastaram, Marina estava chorando de novo, mas dessa vez eram lágrimas diferentes. Eu tenho tanto medo, ela admitiu. Eu também. Rodrigo encostou a testa na dela. Eu passei 3 anos me protegendo de sentir qualquer coisa. E agora você aparece e desmorona todas as minhas defesas. É aterrorizante. O que a gente faz? Acho que a gente tenta. Devagar, sem pressão, e vê onde isso leva. Mas tentar não foi tão simples quanto parecia. Porque Gabriel estava observando tudo. E Gabriel tinha opiniões. 2 semanas depois do beijo, Rodrigo encontrou o filho no quarto, jogando videogame com uma intensidade que não combinava com o jogo tranquilo de construção que ele estava jogando. Gabi, tudo certo? Tá. Gabriel respondeu sem olhar para ele.
Rodrigo conhecia aquele tom. Campeão, se tem alguma coisa incomodando você... Você gosta da tia Marina? Gabriel explodiu de repente, largando o controle. Tipo, gosta mesmo? Rodrigo sentou-se na cama, escolhendo as palavras com cuidado. Eu gosto sim, ela é uma pessoa incrível. Por que você está perguntando? Porque eu vi vocês, no sofá outro dia. Vocês estavam perto. Rodrigo sentiu o estômago revirar. Gabriel, ela não é a mamãe, Gabriel disse, e sua voz quebrou. Ela nunca vai ser a mamãe. E eu sei que a mamãe não volta, eu sei disso. Mas se você ficar com a Marina, é como se a gente tivesse esquecido dela. Rodrigo puxou o filho para seus braços, sentindo o coração partir em pedaços. Gabi, escuta bem. Ninguém, nunca, vai substituir sua mãe. A Marina não está tentando fazer isso. Eu não estou tentando fazer isso. A mamãe vai estar sempre no nosso coração. Sempre. Então por que você gosta dela? Gabriel perguntou contra o peito do pai. Porque... Rodrigo respirou fundo. Porque faz 3 anos que a gente está vivendo metade de uma vida. A gente está sobrevivendo, mas não vivendo de verdade. E a Marina... Ela me lembrou que ainda existe vida lá fora. Que ainda dá para sentir coisas boas. Ele afastou Gabriel para olhar nos olhos dele. Mas você é a coisa mais importante da minha vida. Sempre foi e sempre vai ser. Se você não se sente confortável com isso, se você não quer que eu fique com a Marina, então eu não fico. Simples assim. Gabriel ficou quieto por um longo momento. Você seria feliz? Eu seria feliz tendo você feliz. Isso não é justo, pai. Você também merece ser feliz. Gabriel limpou os olhos. Eu só tô com medo. De tudo mudar de novo, de perder mais gente. Eu entendo. Eu tenho exatamente o mesmo medo. Mas você vai tentar mesmo assim? Rodrigo assentiu. Eu acho que sim, mas só se você estiver ok com isso. A gente é uma equipe, lembra? Eu e você contra o mundo. Gabriel pensou por um longo tempo. Finalmente ele disse: a tia Marina é legal, e a Sofia é fofa, e a casa ficou menos vazia. Ficou, Rodrigo concordou. Mas se ela for embora e machucar você, eu vou ficar muito bravo com ela. Rodrigo sorriu apesar da seriedade do momento. Anotado. Marina teve sua própria conversa difícil, mas com uma pessoa inesperada. Sua irmã, Fernanda, ligou depois de 6 meses de silêncio. Marina quase não atendeu. Marina? A voz de Fernanda estava diferente. Menos dura. Você pode falar? Posso, Marina disse cautelosamente saindo para a varanda. Rodrigo estava ajudando Gabriel com matemática na mesa da cozinha. Eu soube, sobre o hospital, sobre o despejo. Fernanda pausou. Mamãe teria me matado por não ter ajudado você. Marina sentiu a garganta apertar. Como você soube? A Juliana me contou. Ela disse que te viu procurando emprego. Juliana era uma antiga colega da faculdade de enfermagem. Marina, eu sinto muito, por tudo. Por não ter estado lá, por ter julgado você quando ficou grávida, por ter sido uma péssima irmã. As lágrimas começaram a cair. Por que você está ligando agora? Porque eu tive meses para pensar, e porque eu percebi que sou uma idiota. Você é minha única irmã, a Sofia é minha sobrinha, e eu deixei meu orgulho e minhas opiniões idiotas destruírem isso. Fernanda estava chorando também agora. Eu não posso desfazer o que fiz, mas posso tentar consertar, se você deixar. Se Marina deslizou para o chão encostada na parede. Você me abandonou quando eu mais precisei. Eu sei, e eu vou ter que viver com isso. Mas Marina, por favor, me dá uma chance de conhecer minha sobrinha, de ser tua irmã de novo. Foi uma das conversas mais difíceis da vida de Marina. Tinha tanta raiva, tanto ressentimento, mas também havia saudade. Fernanda era a única família de sangue que ela tinha. E caramba, ela tinha perdido tanta coisa. Será que podia se dar ao luxo de perder mais? Vem no próximo fim de semana.
Marina disse finalmente. Conhece a Sofia. A gente conversa. Mas, Fernanda, isso vai levar tempo. Eu sei. Obrigada. Muito obrigada. Quando Marina voltou para dentro, Rodrigo estava sozinho na cozinha. Gabriel tinha ido dormir. Ele olhou para o rosto dela e imediatamente soube que algo tinha acontecido. Minha irmã ligou. Marina explicou e contou tudo. Como você está se sentindo? Rodrigo perguntou. Confusa. Brava. Aliviada. Assustada. Marina se jogou no sofá. É muita coisa. Rodrigo sentou-se ao lado dela. Você quer que ela venha? Uma parte de mim quer. A Sofia merece conhecer a tia. E eu. Eu sinto falta de ter família, sabe? Mas a outra parte não quer deixar ela entrar de novo. Não quer dar a ela a chance de me machucar mais uma vez. Só você pode decidir isso, Rodrigo disse gentilmente. Mas seja lá o que você decidir, eu vou estar aqui. Marina se aconchegou contra ele. Como você está sendo tão perfeito comigo? Eu não sou perfeito, longe disso. Rodrigo beijou a cabeça dela. Mas eu tô tentando. A gente está aprendendo isso juntos. O fim de semana que Fernanda visitou foi tenso. Ela chegou num sábado de manhã, carregando presentes demais e desculpas na cara. Era claramente a irmã mais velha de Marina, com traços similares, mas uma postura mais rígida. Marina, ela disse na porta, a voz quebrando. Você tá tão magra. Perder tudo tem esse efeito, Marina respondeu, mas deixou a irmã abraçá-la mesmo assim. Fernanda conheceu Sofia, que estava agora com 11 meses e começando a querer andar sozinha. A tia chorou ao segurá-la. Ela é linda. Parece com você quando era bebê. Conheceu Gabriel, que foi educado, mas distante. Conheceu Rodrigo, que ela analisou com um olhar protetor de irmã mais velha. Então você é o homem que salvou minha irmã. Acho que a gente salvou um ao outro, Rodrigo respondeu honestamente. As duas irmãs passaram a tarde conversando na varanda enquanto Rodrigo levava Gabriel e Sofia para o parquinho. Foi uma conversa de anos de mágoas, mal-entendidos, orgulho ferido. Fernanda explicou que tinha reagido mal à gravidez porque tinha seus próprios problemas com fertilidade, que tinha inveja de Marina ter conseguido engravidar facilmente, que tinha deixado essa inveja se transformar em julgamento. Eu fui horrível, Fernanda admitiu. E não tem desculpa. Mas eu quero tentar de novo. Quero estar na vida da Sofia, na sua vida, se você deixar. Marina estava exausta emocionalmente quando Fernanda foi embora com a promessa de voltar no mês seguinte. Mas havia algo mais leve em seus ombros, como se um peso que ela nem sabia que carregava tivesse sido aliviado. Como foi? Rodrigo perguntou naquela noite. Difícil, mas bom. Acho que a gente vai conseguir reconstruir aos poucos. Marina se encaixou ao lado dele no sofá. Sofia e Gabriel estavam dormindo. A TV passava algo que nenhum dos dois estava prestando atenção. Sabe o que é engraçado? Há 6 meses eu não tinha nada, nenhum lugar, nenhuma esperança. E agora eu tenho emprego, um lugar para morar, minha irmã voltou e você. Ela virou para olhar para ele. Principalmente você. Rodrigo a puxou para mais perto. Eu te amo, ele disse, e soou assustado com a própria admissão. Não sei quando aconteceu exatamente. Se foi quando você fez aquele estrogonofe que Gabriel comeu 3 porções, ou quando você acordou de madrugada para segurar a minha mão depois que eu tive um pesadelo com a Bia, ou quando você ensinou a Sofia a dar tchau e ela ficou fazendo isso para todo mundo por uma semana inteira. Ele respirou fundo. Mas eu te amo, e isso me assusta mais do que qualquer coisa, porque eu não sei se sou bom nisso, se consigo fazer isso direito. Marina tinha lágrimas nos olhos. Eu também te amo. E também tô apavorada, mas acho que a gente não precisa ser perfeito nisso. A gente só precisa tentar. Só tentar. Rodrigo repetiu e a beijou. Foi diferente do primeiro beijo, mais profundo, mais certo, como se todas as peças quebradas dos dois finalmente tivessem encontrado onde se encaixar. Mas a vida tinha mais um teste guardado para eles. 2 semanas depois, numa quinta-feira à tarde, Marina recebeu um telefonema.
era da diretora de enfermagem do Hospital Santa Cruz. O hospital onde ela tinha sido demitida. Marina Ferreira, aqui é Carla Mendes, consegue falar? Marina sentiu o estômago afundar. Consigo. Marina, eu sei que você foi demitida na terceirização. E eu queria te dizer que foi um erro terrível. A qualidade do atendimento caiu drasticamente. Tivemos reclamações, processos, uma confusão enorme. Carla pausou. A administração decidiu reverter a terceirização. Estamos trazendo de volta as enfermeiras experientes. E eu queria te oferecer seu posto de volta, com aumento de salário e um pedido formal de desculpas. Marina ficou em choque. Não conseguia processar. Eu já tenho emprego. Eu sei. No São Luís. Mas aqui seria tempo integral. Melhor salário, melhor benefícios. E Marina, seria fazer justiça. Você não merecia ter sido demitida. Posso pensar? Claro. Mas preciso de uma resposta até segunda-feira. Quando Rodrigo chegou em casa naquela noite, Marina estava sentada no escuro da sala, Sofia dormindo no colo dela. O que aconteceu? Ele perguntou imediatamente. Marina contou tudo. Rodrigo ouviu em silêncio. Quando ela terminou, ele perguntou: O que você quer fazer? Não sei. Marina olhou para ele. É uma oferta incrível. Financeiramente seria muito melhor. Eu podia alugar um lugar próprio para mim e para Sofia. Podia te dar espaço. Vocês fizeram tanto por mim. Para! Rodrigo interrompeu. Você não precisa sair daqui, a menos que você queira. Não é sobre querer, Marina disse. É sobre fazer as coisas direito. Não ser dependente. Não ser um fardo. Você nunca foi um fardo. Rodrigo se ajoelhou na frente dela. Marina, me escuta. Essa é sua decisão. Se você quer um emprego, pega o emprego. Se você quer seu próprio lugar, a gente te ajuda a achar. Mas não faz isso porque você acha que tem que fazer. Faz porque é o que você realmente quer. Marina olhou para ele por um longo momento. E se o que eu realmente quero é ficar aqui? Com você? Com Gabriel? Construir isso que a gente tem? Então fica, Rodrigo disse simplesmente. Fica e a gente descobre o resto juntos. E o emprego? Recusa. Ou aceita e continua morando aqui. Marina, a gente pode fazer isso funcionar de qualquer jeito. A questão é, o que você quer? Marina finalmente deixou as lágrimas caírem. Eu quero ficar. Eu quero tentar. Com você. Com a gente. Rodrigo a puxou para um abraço. Sofia entre eles. Então fica. E a gente tenta. No fim de semana, Marina ligou para o Hospital Santa Cruz e recusou educadamente a oferta. Não foi fácil dizer não a mais dinheiro e segurança. Mas pela primeira vez em muito tempo, ela não estava tomando decisões baseadas apenas em sobrevivência. Estava tomando decisões baseadas em vida. 1 ano e meio depois daquela noite chuvosa, a vida tinha encontrado um ritmo próprio. Sofia tinha 2 anos agora, uma menininha falante que chamava Rodrigo de Digo e seguia Gabriel por toda parte como uma sombra adorável. Gabriel, agora com quase 11 anos, tinha se transformado no irmão mais velho protetor que Sofia precisava. Marina estava firme no Hospital São Luís, agora como supervisora de turno. Rodrigo tinha conseguido um emprego fixo como motorista de uma empresa de logística, com salário fixo e horários regulares. Finalmente podiam respirar. Finalmente podiam viver, não apenas sobreviver. Mas havia uma conversa que precisavam ter. Uma conversa sobre o futuro. Sobre o que eles eram, exatamente. Foi Dona Célia quem forçou a situação, como sempre. Numa tarde de sábado, enquanto tomavam café na cozinha, a vizinha olhou para Marina e Rodrigo com aquele olhar penetrante dela. Quando vocês vão parar de enrolar e se casar logo? Ela perguntou sem rodeios. Marina quase cuspiu o café. Dona Célia, o quê? Vocês vivem juntos há mais de 1 ano, criam os filhos juntos, dormem no mesmo quarto há meses. Todo mundo nesse prédio já considera vocês casados, menos vocês mesmos. Rodrigo e Marina se entreolharam.
Era verdade que, em algum momento nos últimos 6 meses, Marina tinha migrado do quarto de Sofia para o quarto de Rodrigo. Foi gradual, natural. Uma noite aqui, outra ali, até que simplesmente fazia mais sentido estar juntos. Não é tão simples assim, Dona Célia, Rodrigo disse. Claro que é simples. Vocês se amam ou não? Amamos, Marina respondeu sem hesitar. Querem ficar juntos? Queremos, Rodrigo confirmou. Então o que está faltando? Papel? Festa? Anéis? Dona Célia balançou a cabeça. Meus filhos, vocês já são uma família. Só falta tornar isso oficial. Depois que ela saiu, Rodrigo e Marina ficaram na mesa, o silêncio pesado entre eles. Ela tem razão, Marina disse finalmente. A gente está enrolando. Eu sei. Rodrigo pegou a mão dela. Eu acho que é medo. De oficializar e estragar tudo. De tentar controlar e perder de novo. Mas a gente já passou pelo pior, Rodrigo. Já vimos um ao outro nos momentos mais difíceis. Já sobrevivemos a perdas e recomeços. Se a gente aguentou tudo isso, não acha que aguenta fazer oficial? Rodrigo olhou para ela. Essa mulher que tinha chegado na sua vida encharcada e desesperada. E que tinha se tornado a melhor parte dos seus dias. Casa comigo? Marina piscou. O quê? Casa comigo. Não porque a Dona Célia mandou. Não porque faz sentido. Mas porque eu quero acordar todo dia sabendo que você é minha esposa. Que a gente é uma família de verdade. Que Sofia e Gabriel são irmãos não só no coração, mas no papel também. As lágrimas começaram a cair. Você nem tem anel. Eu tenho, Rodrigo admitiu, se levantando. Foi até o quarto e voltou com uma pequena caixa. Comprei há 3 meses. Tava esperando o momento certo, mas acho que não existe momento certo. Só existe agora. Abriu a caixa. Era um anel simples, delicado, com uma pequena pedra azul. Não é nada extravagante, não é diamante, mas é azul, da cor dos olhos da Sofia. Pensei que você gostaria. Marina estava chorando agora, soluços, sacudindo seus ombros. É perfeito. Você é perfeito. Longe disso, mas sou seu. Rodrigo se ajoelhou ali mesmo, na cozinha da Vila Mascote, onde tantas conversas importantes tinham acontecido. Marina Ferreira, você quer se casar comigo? Sim. Marina puxou ele para cima e o beijou. Sim, sim, sim. Foi assim que Gabriel e Sofia os encontraram quando voltaram do parquinho com Fernanda, que agora visitava regularmente. Os 2 adultos abraçados na cozinha, chorando e rindo ao mesmo tempo. Eles estão bem? Gabriel perguntou preocupado. Gabi, vem cá, Rodrigo chamou, limpando o rosto. Sofia também, a gente tem uma novidade. As 2 crianças se aproximaram curiosas. Rodrigo se abaixou para ficar na altura deles. A Marina e eu vamos nos casar, e eu queria saber o que vocês acham disso. Gabriel olhou de um para o outro. Rodrigo segurou a respiração, esperando. Então o menino sorriu. Aquele sorriso largo que Rodrigo não via há tanto tempo. Finalmente, eu achei que vocês nunca iam perguntar. Você sabia? Marina perguntou surpresa. Óbvio. Vocês ficam se olhando o tempo todo. É meio nojento, mas é legal também. Gabriel abraçou os 2. Isso significa que a Sofia vai ser minha irmã de verdade? Significa, Rodrigo confirmou. Legal. Sempre quis uma irmã. Sofia, que não entendia completamente o que estava acontecendo, simplesmente aplaudiu e gritou. Papai, digo casa com mamãe! E começou a pular. O casamento foi 6 meses depois, numa pequena cerimônia no jardim do prédio. Dona Célia ajudou a organizar tudo, recrutando os vizinhos para decorar o espaço comum. Não era nada luxuoso. Flores simples do mercado, cadeiras emprestadas, bolo feito pela mãe de uma vizinha. Mas estava perfeito. Fernanda veio do Rio com o marido. O doutor Henrique, o médico que tinha ajudado Marina a conseguir emprego, também estava lá. Alguns colegas do hospital, vizinhos do prédio, a família que eles tinham construído ao longo desses anos. Sofia foi a daminha, levando muito a sério a responsabilidade de jogar pétalas de flores. Gabriel foi o pajem,
carregando as alianças com um orgulho visível. Quando Marina apareceu, Rodrigo esqueceu como respirar. Ela usava um vestido simples, branco, sem véu, cabelos soltos, sem maquiagem pesada. Apenas ela, natural e linda. Mas mais do que isso, ela estava inteira, curada, forte. A mulher que ele tinha encontrado chorando na chuva estava irreconhecível nessa versão radiante, caminhando em direção a ele. A cerimônia foi conduzida por um juiz de paz que Fernanda conhecia. Quando chegou a hora dos votos, Rodrigo tinha preparado algo. Marina, quando eu te encontrei naquela noite, eu achei que estava te salvando. Levou tempo para eu perceber que você estava me salvando também. Você me mostrou que coração partido não significa coração quebrado para sempre. Que dá para amar de novo sem esquecer quem a gente amou antes. Você me deu meu filho de volta, porque Gabriel voltou a sorrir. Você me deu a Sofia, que eu amo como se fosse minha desde o primeiro dia. E você me deu a mim mesmo de volta. Sua voz ficou embargada. Eu prometo escolher você todo dia. Nos dias bons, nos dias ruins, nos dias impossíveis. Prometo ser seu porto seguro como você foi o meu. Prometo que você nunca mais vai estar sozinha na chuva, porque eu vou estar sempre ao seu lado. Você e eu, a gente e as crianças, contra o que vier. Marina estava chorando abertamente agora. Limpou o rosto e respirou fundo antes de começar. Rodrigo, naquela noite eu tinha desistido. Não tinha mais nada, nenhuma esperança. E então você parou. Você, um estranho completo, parou e decidiu que valia a pena me ajudar. Você me deu mais do que um teto. Me deu dignidade de volta. Me deu propósito. Me deu uma família. Ela olhou para Gabriel e Sofia. Você me deu esses dois presentes incríveis. Gabriel, que me ensinou que dá para curar e crescer mesmo quando tudo parece impossível. E Sofia, que ganhou o melhor pai que qualquer criança poderia ter. Voltando para Rodrigo. Eu prometo ser sua parceira, não sua protegida. Prometo carregar os pesos com você, não deixar você carregar tudo sozinho. Prometo que vamos construir uma vida que honra os que perdemos sem viver no passado. E prometo que não importa o que aconteça, a gente enfrenta junto. Porque sozinhos a gente sobrevive, mas juntos a gente vive. Não havia olhos secos quando eles se beijaram. A festa foi simples, mas alegre. Música de caixinha de som. Crianças correndo. Vizinhos conversando. Rodrigo dançou com Marina, depois com Sofia, depois com Gabriel. Marina dançou com Fernanda, as duas irmãs finalmente em paz. Quando a noite caiu e os convidados foram embora, a nova família Collins Santos sentou-se na varanda. As crianças estavam exaustas, mas felizes demais para dormir. Sofia estava no colo de Marina, quase dormindo. Gabriel encostado em Rodrigo. A gente conseguiu, Marina disse baixinho. Conseguimos, Rodrigo concordou. Pai, Gabriel falou sonolento. Você acha que a mamãe ia gostar da tia, da Marina? Rodrigo sentiu o coração apertar, mas era uma dor diferente agora. Uma dor que convivia com a felicidade. Eu acho que sim, campeão. Acho que ela ia amar a Marina. Ia amar ver você feliz de novo. Eu ainda penso nela, Gabriel admitiu. Todo dia. Eu também. Rodrigo beijou a cabeça do filho. E tudo bem. A gente pode amar a Marina e ainda amar a mamãe. O coração não funciona escolhendo um ou outro. Ele cresce para caber todo mundo. Marina estendeu a mão livre e segurou a de Gabriel. Eu nunca vou tentar ser sua mãe, Gabi. Ela é insubstituível. Mas eu posso ser outra coisa. Posso ser alguém que te ama muito e vai estar sempre aqui. Eu sei, Gabriel disse. E eu te amo também. Você e a Sofia. Naquela noite, depois que as crianças finalmente dormiram, Rodrigo e Marina ficaram acordados conversando baixo no escuro. Você já pensou, Marina disse, que se eu tivesse conseguido pagar aquele aluguel, nada disso teria acontecido? Penso nisso às vezes, Rodrigo admitiu. Se eu tivesse pegado outra rua, se tivesse chegado 5 minutos mais tarde, se tivesse simplesmente passado direto. Mas você não passou.
Não passei, e você estava lá, na chuva, esperando. Marina virou-se para olhar para ele na penumbra. Sabe o que é mais louco? Naquele momento, sentada naquele ponto de ônibus, eu estava pedindo. Pedindo para o universo, para Deus, para quem quisesse ouvir. Só mais uma chance. Só um sinal de que valia a pena continuar tentando. E eu apareci. Você apareceu. Meu sinal. Minha segunda chance. Ela tocou o rosto dele. Eu não sei se existe destino, Rodrigo. Não sei se as coisas acontecem por algum motivo. Mas sei que naquela noite, duas pessoas despedaçadas se encontraram. E juntos, a gente se tornou inteiro de novo. Rodrigo a puxou para mais perto. Eu te amo. Eu te amo também. Agora e sempre. Eles adormeceram assim, entrelaçados. Dois corações que tinham parado de bater direito e agora batiam em sincronia. Os anos seguintes não foram perfeitos. Houve contas difíceis, discussões bobas, noites sem dormir quando Sofia ficava doente. Houve momentos de dúvida, de cansaço, de dificuldade. Mas houve muito mais momentos bons. Aniversários, formaturas escolares de Gabriel, primeiras palavras de Sofia, jantas em família, risadas na sala, abraços no sofá, vida acontecendo, simples e bonita. Rodrigo olhava para sua família às vezes e ainda não acreditava. A mulher que tinha sido uma estranha na chuva agora era sua esposa, sua parceira, sua melhor amiga. A bebê que chorava desesperada agora era uma menininha esperta que o enrolava no dedo mindinho. Gabriel tinha voltado a ser criança, a sorrir, a sonhar. E ele? Ele tinha voltado a viver, realmente viver. 3 anos depois daquela noite chuvosa, numa tarde de terça-feira comum, Rodrigo estava voltando do trabalho quando começou a chover. Não era uma tempestade violenta como aquela noite. Era uma chuva suave, persistente, o tipo que molha aos poucos. Ele parou num sinal e viu uma mulher correndo com uma criança pela calçada, tentando se proteger. Seu primeiro instinto foi oferecer carona. Mas então sorriu para si mesmo. Essa mulher tinha guarda-chuva. Estava rindo com a criança, transformando a corrida numa brincadeira. Nem todo mundo na chuva precisava ser salvo. Mas naquela noite, 3 anos atrás, Marina precisava. E ele tinha parado. Às vezes, Rodrigo pensava em todas as escolhas minúsculas que tinham levado àquele momento. Se ele tivesse aceitado mais uma corrida. Se tivesse pegado a rota do pedágio. Se tivesse olhado para o celular em vez de para a rua. Marina estaria ali sozinha. E ele estaria em casa, vazio, apenas existindo. Mas ele tinha parado. E ela tinha aceitado a ajuda. E juntos, eles tinham construído algo lindo das ruínas das suas vidas anteriores. Quando chegou em casa naquela tarde chuvosa, encontrou Marina na cozinha fazendo o jantar, Sofia ajudando ou atrapalhando ao lado. Gabriel estava na sala fazendo lição de casa. Música tocava baixinho no rádio. Cheirava a alho e tomate. "Oi, amor", Marina disse, virando-se para beijá-lo. "Como foi o dia?" "Melhor agora", ele respondeu. E era verdade. Era uma cena mundana, comum. Milhares de famílias pelo Brasil estavam vivendo exatamente isso naquele momento. Mas para Rodrigo, era extraordinário. Porque ele sabia como facilmente poderia não existir. Como facilmente ele poderia ter passado direto. Como facilmente ele poderia ter continuado só existindo em vez de vivendo. Naquela noite, depois que as crianças dormiram, Rodrigo e Marina sentaram na varanda como sempre faziam. "Em que você está pensando?", Marina perguntou. "Na chuva", Rodrigo disse. "Naquela noite, em como tudo poderia ter sido diferente." Marina se aconchegou contra ele. "Mas não foi. Você parou. Eu entrei no carro. E aqui estamos." "Aqui estamos", ele repetiu. "Você, eu, 2 meninos incríveis, uma vida que vale a pena viver." "Acha que a gente salvou um ao outro?" Rodrigo pensou por um momento. "Acho que a gente se deu permissão para ser salvos. Você podia ter recusado a carona. Eu podia ter passado direto. Mas a gente escolheu. Escolheu tentar. Escolheu confiar. Escolheu acreditar que ainda havia esperança."
Ele beijou a cabeça dela. E acreditar que havia esperança foi o que nos salvou. Eles ficaram sentados no escuro, ouvindo a cidade ao redor. 2 corações que tinham sido despedaçados, agora batendo juntos, construindo uma vida nova sobre os escombros das antigas. Marina Ferreira tinha perdido tudo exceto a esperança naquela noite chuvosa. Rodrigo Santos tinha perdido tudo, exceto a capacidade de parar e ajudar. Juntos eles encontraram algo que nenhum dos dois estava procurando: um lar, uma família, um recomeço. E provaram que às vezes as tempestades mais terríveis trazem as bênçãos mais inesperadas. Naquela noite chuvosa em São Paulo, Rodrigo Santos pensou que estava apenas ajudando uma estranha. Ele não imaginava que estava salvando a si mesmo. 3 anos depois, 4 pedaços quebrados se tornaram uma família inteira. A história deles não foi sobre o momento perfeito. Foi sobre cura paciente, segundas chances e a coragem de deixar a esperança entrar novamente. Se esta história te lembrou de que nunca é tarde para recomeçar, compartilhe com alguém que precisa de esperança hoje. Inscreva-se no Ecos do Coração para mais histórias que te lembram que sua história ainda não terminou. Às vezes, os melhores capítulos ainda não foram escritos, esperando por aquele único momento de coragem em que você escolhe parar, ver, ajudar, amar. Porque às vezes, salvar alguém é exatamente como você salva a